Eu vou bater de novo aqui no silogismo, fazer uma leitura bem rápida. É sola escritura, sola fide, né? E soli Dio gloria. É a frase da Reforma que fugiu do catolicismo e pôs a escritura só como regra de fé. Esse cidadão aqui, ele é católico. Ele diz assim: muitas vezes assumimos algo como verdadeiro sem a necessidade de uma análise crítico-científica, mas tão somente pelo fato de fazer sentido ao nosso raciocínio dedutivo. Nosso raciocínio dedutivo pode ser construído de forma certa, levando-nos a deduções corretas. Nesse caso, eu tenho um silogismo. Ou o contrário, né? Falso, um sofisma. Neste artigo, analisaremos a sola escritura, só a Bíblia, por este prisma, verificando se suas deduções são resultado de silogismo, coisas positivas, verdadeiras realmente, ou sofisma, meias verdades que enganam. Aristóteles elaborou uma teoria do raciocínio como inferência. Inferir é tirar uma proposição, uma afirmação, como conclusão de uma outra ou de várias outras proposições que a antecedem, e são sua explicação ou sua causa. O raciocínio é uma operação do pensamento realizada por meio de juízos e enunciada linguística, e logicamente pelas preposições encadeadas, formando um silogismo, que seria uma conclusão verdadeira. É uma forma de raciocínio, é uma forma de raciocínio dedutivo. Na sua forma padronizada, é constituído por três preposições, três frases. As duas primeiras denominam-se premissa e a terceira conclusão. O silogismo só é verdadeiro se as premissas forem verdadeiras. As duas frases que afirmam. Levarem a uma conclusão também verdadeira, segundo certas regras de inferência. Eu tenho que dizer o seguinte: uma frase, mais uma frase verdadeira, e dessas duas frases concluir uma conclusão verdadeira. Na aula passada eu trouxe a baleia. Todo peixe vive no mar, a baleia vive no mar. Conclusão: a baleia é peixe. Neste caso eu tenho uma frase que não é verdadeira, porque a baleia ela não é um peixe, ela é um mamífero. Mas é para quem conhece biologia. Eu tenho duas... Você tem um sofisma aí. Dei um sofisma. Então, você tem duas frases que às vezes dizem uma verdade por você não conhecer, você tira uma conclusão, não é isso daqui, mas às vezes não é. Com o texto bíblico acontece muito isso. Eu trouxe no sábado passado, nós refletimos sobre a herança do cristão. E daí pegamos a um site onde o cidadão fez uma campanha do crente receber a herança e trouxe os versículos que ele usou do Velho Testamento, todos praticamente, que fala da herança material de Deus para o povo de Israel. Iam dominar a nação e mandar nos reis, ter cabo, guerra, aquela coisa toda. E depois trouxe o que o Novo Testamento fala de herança do cristão, que está lá em cima. Ele só vai receber quando ele chegar lá. Aqui ele só faz parte, ele só é beneficiário do testamento. Ele recebe isso quando chegar lá. Beneficiário só em escrita, né? É, só. Na verdade, ele já é pela morte. Mas a morte, o testamento, pede dele a fidelidade até o fim. Final para a conclusão. Para a conclusão, para ele poder receber. Ele já está na partilha, mas ele só recebe se ele chegar no final da partilha, mas não usufruindo. Não usufruindo, materialmente não. Mas aí eu separei os textos, dá para a gente fazer mensagens e mais mensagens. Bem, o sofisma é um falso silogismo, é a mentira que parece verdade. Foi esse exemplo que nós demos. Agora vamos para o texto aqui. Analisando a preposição esse caboclo é católico, romano, teólogo,
escreve muito bem, fala muito bem e defende a sua fé em relação ao protestantismo, né? Nem todos os evangélicos podem se chamar protestantes, porque na verdade não são. Os protestantes têm uma linha diferenciada e os batistas não gostam de ser chamados protestantes, porque eles dizem que não tem nada a ver com o que Lutero implantou. Então é uma briga entre nós mesmos, né? Um quer ser, outro não quer. Mas esse cidadão aqui, ele defende a posição católico-romana em virtude da posição protestante reforma. Olha aqui a verdade. Estou falando da Bíblia, porque é nela que está escrito isso. Arão é um levita. Somente os levitas podiam servir no templo de Deus. Logo, somente Arão podia servir no templo de Deus. Veja que a estrutura dessa proposição obedece fielmente à estrutura do raciocínio dedutivo. Eu leio e deduzo. Duas premissas, que são as frases, né? Mais ou menos verdadeira. A primeira premissa é: Arão é um levita. Sabemos que esta premissa é verdadeira conforme Êxodo. A segunda premissa é: somente os levitas podem servir no templo de Deus. Também sabemos que esta premissa é verdadeira conforme Número. No entanto, a conclusão logo somente Arão pode servir no templo de Deus é uma conclusão falsa, embora as premissas sejam verdadeiras. Esse cidadão está desafiando a verdade de duas frases e dar uma conclusão verdadeira. A conclusão, logo somente Arão pode servir no templo, é uma conclusão falsa. Vocês concordam que é falsa ou não? E se tratando de Arão como pessoa ou de Arão como pai de geração? Não, como levita. É? Que só ele pode, ó. Ele pessoa. É, só ele, né? Mas como levita. Porque assim, só os levitas, Arão era levita, só os levitas serviam no templo. Isso a Bíblia afirma. Então a conclusão é: só Arão pode servir no templo. Falso ou verdadeiro? Falso. Os levitas. Essa aqui é a mesma história que fala o pastor na igreja. Você não pode falar de mim porque eu sou um ungido do Senhor. E ai daquele que tocar no ungido. Eles falam isso com ousadia. Mas não é só ele que é ungido. Ele é ungido e se você é crente, você também é. Da mesma forma que você não pode tocar nele, nem ele pode tocar em você. Então quer dizer que a unção de vocês é igual. Mas, né, daria para dizer que só os levitas. Temos aí um caso clássico de um falso silogismo, ou melhor, um sofisma, o que levou à conclusão errada. Vamos agora para baixo aqui, só para te ganhar tempo. Aqui ele vai explicar aqui. Haviam outros levitas, né? Então por isso não só Arão poderia fazer isso. Aqui, agora aqui ele pega no pé, que aqui ele vai defender o catolicismo. Lá tudo bem, é uma questão de sacerdócio. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única regra de fé para o cristão. Essa é a primeira premissa. Logo, a Bíblia é a única regra de fé para o cristão. A estrutura dessa proposição também está em conformidade com as regras do raciocínio dedutivo. Duas premissas, duas afirmações e uma conclusão. A primeira afirmação é: a Bíblia é a palavra de Deus. Premissa verdadeira, aceito tanto por católicos quanto por protestantes. A segunda premissa é: a palavra de Deus é a única regra de fé para o cristão. Premissa também verdadeira e aceita também por católicos e protestantes. No entanto, a conclusão, logo a Bíblia é a única regra de fé para o cristão, é tão falsa quanto a conclusão da primeira preposição, embora não seja tão evidente. Aqui nós paramos e vamos para o ponto de vista. Porque aqui ele está defendendo o dogma. Então ele afirma que não é verdadeira a afirmação que a gente deduz das duas primeiras frases, que a Bíblia deve ser a única regra de fé.
Ele tem nisso um pouquinho de razão, mas esse pouquinho de razão não lhe dá o direito de fazer dessa afirmação uma afirmação falsa. Veja só, o caso que encontramos aqui é o mesmo na primeira proposição, sofisma de falsa analogia. O fato de a Bíblia Sagrada ser a palavra de Deus não exclui o fato de a sagrada tradição e o sagrado magistério, né, também o serem, invalidando a conclusão de que somente a Bíblia é a norma de fé e prática do cristão. O que ele está dizendo? Não, nós, como católicos, não aceitamos que só a Bíblia guie os cristãos. Os bons costumes, a tradição que vem, o que foi ensinado, o que a igreja trouxe, o que os pais da igreja passaram, as histórias que eles contaram, também devem fazer parte desta guia de doutrina. Porque eles têm, como os judeus usam a Torá, né? Usam os outros livros, usam a consideração dos rabinos, usam a Cabala, fazem uma mistura terrível, que deixa fica todo mundo meio louco. Mas vamos voltar aqui, no nosso raciocínio. Ele tem um pouquinho de razão se essa tradição encaixar-se com o texto bíblico. Porque Paulo diz que os bons costumes fazem parte da vida cristã. E que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se são costumes, são coisas que aprendemos e que devem ser respeitadas. Até aí ele tem razão. Quando, porém, essas tradições e costumes colocam na vida do cristão padrões que não são bíblicos, aí eles estão erradamente errados. Mas o problema não é esse, porque eles são católicos e professam uma fé romana diferenciada. O problema somos nós, porque as nossas igrejas também encheram nós de tradições que são antibíblicas. Mas a Bíblia é a única regra de fé. Regra deve ser seguida só o que está escrito. É a única regra de fé. No tocante à fé, não se tem nada além da Bíblia. Os costumes não produzem fé. Pois é, não produzem fé, mas o então problema... não pode ser regra de fé. Não, mas a questão é o seguinte... Que a Bíblia não é regra de fé. Veja só, ela não pode ser, mas não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo que é a mesma coisa que dizem os católicos ter poder para guiar a igreja, fazem também os crentes. Não, com certeza. Que a Bíblia é a única regra de fé, isso é convicção de cada um. Como Maria tinha convicção do plano de Deus, o profeta falou, o anjo veio, eu estou nessa. Ele está discutindo porque, como eles seguem tradições, né, que vem de pai para filho, que a igreja passa, essas também devem ter guiar a cara. Mas aí o crente se opõe, nós não vivemos de tradições. Claro que vive. Os crentes seguem tradições. Quando segue uma tradição bíblica, está bem. Mas quando não segue, não está bem. Nós temos um outro problema, que é verdade, a questão da tradição é a questão da Santa Ceia. Que para muitos crentes deixou de ser uma profissão de fé, de um momento de intimidade com Deus, e passou a ser uma tradição. Mas é verdade. Não só a Santa Ceia. Participam da ceia por tradição. O culto de evangelização, o ciclo de oração, o culto de senhoras, a escolinha das crianças, a escolinha do jovem, do adolescente. Por que é tradição? Porque você tem que formular de maneira que agrade a plateia. E a palavra de Deus não admite isso. É o que está escrito aqui e acabou. Você quis, não quis, não quis. Não tem o segundo. Nós queremos pão e peixe, né? Eu dou a minha carne e dou meu sangue. Tá louco? Eu tô, então vai embora. 5.000 ficou 12. Vocês não querem acompanhar também? Não querem comer peixinho e pão lá? O Pedroca disse, não, Deus, nós queremos a palavra de vida eterna. Nós vamos ficar aqui porque nós queremos a palavra de vida. Então não tem como eu arrumar isso. Então quando o católico, o protestante se lança, mas essa igreja de tradições, porque nós, mas como que não traz tradições? E ainda traz tradição errada.
tem a tradição de rezar o Salmo 91, tem a tradição de rezar o Salmo 23, tem a tradição de orar de manhã, meio-dia e de tarde por causa do Daniel, tem a oração de fazer 3 dias de jejum por causa da rainha Esther, tem a oração, são tradições. Mas, irmão, então é pecado? Não é pecado se você não fizer isso como regra de fé. Se você se levanta de madrugada por amor, porque tem uma disponibilidade, porque você está livre para conversar com Deus, tudo bem. Se você jejua, ora de manhã, de tarde, num momentinho teu, que o crente tem que ter esse momentinho com Deus, tudo bem, mas não precisa ser 3 vezes. Pode ser 3, pode ser 7, pode ser 9, né, que é meio, como é que fala? Meio simpatia, né? Quer dizer, não tem a ver isso com a Bíblia. É sétio, é aquelas coisas assim meio supersticiosas. Vou fazer só uma tradição. O culto de libertação é na sexta-feira. O que nós temos a ver com sexta-feira? Mas sexta-feira está não sei quem pelas ruas despachando. E o que eu tenho a ver com isso, meu? Que despacho que quiserem despachar. Você está despachando. Não, eles combatem de lá e nós combatemos de cá. Irmão, o nosso combate é contra o espírito do mal, a potência. Não é contra o macumbeiro. O culto de libertação não seria todos. Não, mas o evangelho não é todo. Seria. Esse seria que é o problema. E aí tá, não, esse culto aqui é o culto, tem que fazer um corredor e passar na mão de todo mundo. Isso. Passa na mão desse que está santo, passa na mão desse que bateu na mulher, já diminui a bênção. Aí fica aquela coisa, sobe 10. Isso não existe, irmãos. Quem te abençoa é o Senhor. Se o teu coração não estiver preparado totalmente, você está perdido. Pode passar em... É 300? É o corredor dos 300? Aqui não é 300, aqui é menos, né? Aqui dá uns 13. Dá uns 13. É. Esse número é terrível, hein? 13. Dá uns 13. Mas a gente fala na sexta-feira agora. Ah, faz na sexta, 13, então já... Pode daí, né? Quer dizer, a mesma coisa que nós criticávamos, nós caímos nela. De uma forma disfarçada, né? Disfarçados. Nós somos católicos disfarçados. Então quer dizer, deixando esse irmão do lado, que eu gosto muito como ele escreve muito bem. Meu irmão, você não está aí, mas estou falando para você. É só o que está aqui. Tanto vocês erraram como os nossos também eram. Eles falam, eles entram nessa tradição. E isso, mas você não tira, porque o povo gosta disso. Irmão, levanta ali, joelha e vem, toca no altar, que Deus vai lhe curar. Parece que a fé aumenta. Mas aí isso não pode acontecer? Pode. Deus pode ter usado uma vez, numa ocasião, num episódio, o pastor, e ele feito isso, e ela tocou e curou. Mas isso vira doutrina, o cidadão é aquele, eu tenho que passar por lá. Jesus deu prova disso. Ele disse, vá, quero ser limpo, está curado. O outro ele cuspiu, ainda bem que eu não via, né? Senão nem ia querer. Cuspiu no chão, fez aquela lama, saliva, você sabe que tem um cheirinho desagradável, lameou os olhos do homem, não foi o suficiente. Falou, agora vai lá e lava lá. Quer dizer, isso, o que Jesus quis mostrar? Que para Deus opera da forma que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser. Isso, porém, não pode se tornar regra. Eu sopro aqui e Ele sai da coqueluche que Ele tem. É possível? É, porque é Deus que cura. Eu só fui orientado espiritualmente para isso. Isso aqui não pode virar o dom do sopro, tem por aí. O povo sai sopro. O povo levanta tudo, curado, e foi no céu, e veio do céu. Temos que ter cuidado. Mas é a questão do altar também, Xavier. Temos que cuidar com isso. É a questão do púlpito, a questão do altar. Mistificar aquele pedacinho ali da igreja, de forma que aquilo, as pessoas têm até meio de subir. Não é um lugarzinho mais alto só. Se aquele altar fosse santo como era o santo dos santos, se esse altar fosse santo como era o santo dos santos, onde não podia entrar senão um sacerdote, nós estava tudo morto, meu irmão. Não subia ninguém assim. Porque o que tem de gente pecadora ali em cima não é o que está lá. Porque aquele que está lá, ele pensa que não, ele é hipócrita, o pecado é pior. O irmão que sentou no último banco diz, não estou em condição não, Jesus, vou ficar por aqui. Desse Jesus se agrada. Mas o pastor bate, não, eu sou que mando essa igreja. Senta lá e fica. Se morrer assim vai para o inferno, não tem conversa. Então só para dar para vocês pus aqui o outro do aborto. Esse é mais nosso, digamos assim, né? Mais sem polêmica. Bem, tirar a vida do ser humano inocente é errado. O aborto tira a vida de um ser humano inocente. Conclusão, portanto, o aborto é errado.
esse silogismo é correto. A conclusão se segue às premissas. Mas isso só para quem crê aqui. Porque para quem não crê, não é errado tirar uma vida. Ou para outras culturas, porém nós temos que fazer da Bíblia a nossa regra de fé. É por isso que eu não posso concordar que tradição deve seguir a vida do cristão, como os dizem judeus católicos, e como não dizem, mas fazem os crentes. Porque eles fazem a igreja viver de tradição. Por que você ora 2 vezes por dia? Porque Daniel orou. Por que você anda com o Salmo 91 no bolso? Porque ele me livrará do laço do passarinho. Por que você anda com o Salmo 23? Porque nada me faltará. Por que você reza o Salmo 40? Isso é bravo para matar meu inimigo que está debochando de mim. Aquele é para matar, Davi fez para liquidar o caboclo. Além de tradição, temos feitiçaria, porque quando se fala alguma coisa, isso é macumba, né? Então não funciona. É Bíblia e acabou. E é só o que está escrito. Nada mais além e nada menos, né? Nada aquém daquilo que está escrito. Pastor, diga. o anticoncepcional, biblicamente. Eu, na verdade, essa questão, aí já não falaria mais como cristão, porque não tem nada aberto, né? A respeito dessa questão na Bíblia. De você ter filho. Como enfermeiro, eu nunca deixei a minha esposa tomar anticoncepcional, porque eu sei o mal que faz para o organismo como hormônio. Né? Eu não diria que é pecado, dependendo dessa intenção de uso. Mas que ele não faz bem, não faz. Uma grande parte dos AVCs em mulheres é causado pelo uso de anticoncepcional. Mas isso é uma coisa que a pessoa precisa entender. Eu nunca deixei a minha fazer isso, não. A gente se programou para ter 2. Para ter, na verdade, nós vimos, na verdade, que íamos ter 5. Mas assim, né? Mas aí no segundo ela ficou muito mal. Ela fez uma eclâmpsia e me falou: não pode ter outro filho que ela morre. Nós vamos laquear. Falei: não, eu faço a cirurgia. Ela estava bem fraquinha, bem doentinha, daí ela deu uma melhorada e eu fiz. E ficou. Eu não diria, tem que estudar. Aí eu acho que isso ele deve ser levado em conta com avaliação médica, com acompanhamento, né? Eu estou com vários problemas na família, de pessoas que usaram isso desde a juventude para saracotear, e hoje estão com um problema sério, paciência. É o que o Tiago disse: de onde é que vêm as vossas tribulações? Tiaguinho foi atrás, não foi você mesmo que procuraram. A minha mulher não presta, você que casou com ela, eu não mandei se casar com ela. Ah, mas a profeta profetizou. O problema é que a Bíblia não fala que Deus profetiza casamento. Você viu na profeta? Leva a cruz. Ah, não fui eu que mandei. O Paulo disse assim: eu não queria que ninguém de vocês casasse, porque é tribuloso. Eu queria poupar-vos, mas vocês querem casar, casem. Todavia, os tais terão tribulações, que segundo Pedro deve ser administrado para não criar conflito e não atrapalhar a tua vida espiritual. Essa é uma outra questão, vamos deixar de lado. Diga. Essa questão aqui, dessas formas de convivência que a Bíblia não tem muita clareza, não muito naquele texto que Paulo falou que não havendo lei, não há transgressão. Sim, só que você tem que ter... Claro, trabalhar direito. Não, você tem que ter bastante consciência, conhecimento, porque depois um problema, veja só, uma coisa que os pentecostais fazem, que não é verdade, que a Bíblia ensina isso, que família é mulher, homem e filhos, isso é mentira. Família é homem e mulher. Filho é herança. Se é herança, não depende do casal, não depende de quem recebe, depende de quem dá. Se depende de quem dá, ele dá se quiser, quando quiser e como quiser, porque é dele, não é teu. Então, como é que se forma uma família? Unindo-se a uma mulher, abandonando pai e mãe, unindo-se a uma mulher, onde ficarão dois uma só carne. Isto é família para Deus. Mas e os filhos? São heranças do Senhor. Se é herança, Ele dá se quiser. Eu cheguei em algumas igrejas casado desesperado. E o pregador, porque o Senhor você tem que ir para a África, por isso que o Senhor fechou tua madre, cerrou tua madre, porque a mulher no Velho Testamento que não tinha a madre aberta era maldita, era não sei. Irmão, isso é coisa de louco, irmão. A pessoa está ali já
Ele diz, vou largar dessa mulher, que essa mulher está praguejada, vou pegar uma fértil. Então é ele, vou largar desse homem, que esse homem não... Quer dizer, ele prega mentira, que a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. E disse que os filhos é herança. Se os filhos é herança, como eu disse, depende de quem dá. Eu tenho esse copo aqui, de ouro. Eu quero dar para um de vocês. Eu dou para quem quiser e quando eu quiser. Não adianta, vocês estão todos me pedindo, eu quero. Não, quem dá sou eu. Vou dar para o Israel, que é mais bonitinho. Né? Então, filho, o que eu quero dizer com isso? Não tem filho no casamento? Ah, mas é triste, eu sei. Todo casal gosta de ter uma criancinha, né? Quando não tem. Quando não tem. Fica tranquilo, irmão. Se você não recebeu de Deus, tem uns que luta e faz isso, e implanta, e desplanta, e transplanta, e põe, e tira. Quando tem uma aqui, muito colega, nasceu um tudo tortinho assim. Está vivo até hoje, mas é a cruz dela. E além disso, como demorou muito para vir esse tortinho, ela pegou 4 para criar. Querendo fazer igual Sara, ajudar o Senhor. Vai, Abraão, vai com ela, porque ele falou que vem, mas eu estou aqui, vai lá. Aí veio o Ismaelinho, é o Ismaelinho, né? Veio o Ismaelinho, veio o Isaquinha e começaram a brigar e se atribulou. Quem foi que procurou essa tribulação? Foi ela. Está aí até hoje, o Oriente Médio querendo comer. O Ismael querendo matar o Isaac. Estão aí até hoje, porque se intrometeram onde não deviam. Não tem, é bonitinho, é uma fofura, né? Criança é uma fofura. Mas se não tem, vai tocando a tua vida. Você é filha de Deus. Até que idade é uma fofura? Não, depende. Às vezes ele cresce e é uma fofura também, tipo, mas é difícil, mas pode, né? Só que é uma coisa que você tem que entender isso. Se Deus não te deu, não te deu. Aí fica procurando, aí fala não sei o que. Mas é porque ele fala de interpretação. Todo mundo... É porque a igreja não ensina. Eu digo, irmãos, nós erramos. Nós crentes erramos. E uma boa parte deles vai se perder. E o culpado é a igreja, porque a igreja não ensina. A igreja é a sociedade também. Mas vamos deixar o mundo na sua... Se a igreja tivesse esses ensinamentos, os crentes estariam um pouquinho mais além. E hoje, pastor, eu acho que o problema maior ainda, porque a igreja hoje, nem que ela queira ensinar, ela não sabe ensinar. Agora virou, né? Mas a questão da herança, ninguém interpreta o que é herança. Os filhos são herança do Senhor, meu Deus do céu. Não tem, mas o que é herança, meu filho? Em que circunstâncias se recebe? Você tem como herança? Arranca a herança? Então teria que ser isso. Se Deus não te deu, amém. Vamos seguir a viagem. Herança só pode receber. E livre espontânea vontade. Você não tem que se intrometer para arrumar emprego. Mas, irmão, eu sei. Olha, eu, por exemplo, se não tivesse feito a cirurgia, mais tarde, quando a Néia melhorou, eu teria tido um outro filho, né? Mas aquela questão foi, o médico falou, não tem como, se você não fizer eu opero, porque eles tiveram que fazer cesárea de emergência. Ainda bem que deu para salvar os dois. Aí eu fiz. Mas se você não tem, e o pior disso é que o pregador diz, né? Deus vai abrir tua margem, eu não sei o que tem. Diz que isso é maldição. Porque as mulheres eram malditas, porque não tinham... Bom, eu não gosto, porque é Bíblia, né? Mas não prego o Velho Testamento como conduta de vida, porque senão você vai ter que virar judeu, rapaz. Você vai ter que voltar lá para Jerusalém, arrumar um templo, fazer sacrifício, matar bode, matar ovelha. E outra coisa, ao se tornar... Vai ter que dar 3 vezes o dízimo das viúvas, o dízimo do levita, o dízimo da festa dos judeus. Não mexe com isso, porque você vai fazer tudo isso, vai ter que ignorar Jesus e vai para o inferno, porque se Jesus não tem salvação. E ao se tornar judeu, torna-se participante da palavrinha aquela, caia o seu sangue sobre nós, sobre nossos tem filhos. várias implicações, né? Então é melhor deixar isso para lá. Vamos com Jesus que o negócio dá certo. Está mais fácil, mas sem Jesus não dá. Se desse, ele não teria vindo. Você já pensou nisso? Por que você tem que pagar o preço? Porque essa é uma frase usada pelos cristãos, né? Não, eu sou usado assim, mas eu pago o preço. Que preço? Tu não vale nada. Diz a Bíblia que todas as nossas
justiças, são trapos de imundícia, e que quando nós fizermos tudo o que nos foi mandado, nós seremos servos inúteis. Como é que você quer competir? Esse que veio na minha casa, disse que jejuou 40 dias para salvar o mundo, o apóstolo, não sei das quantas, não sei das quantas. Quer dizer, está querendo tomar o lugar de Jesus? Eu já chamo os Israel da vida aí, nós fazemos uma dele e te crucificamos. Né, Israel? Esse que fez 40 dias. A gente já arruma um Mel Gibson lá e metemos chicote no lombo dele, né? É engraçado que as pessoas falam besteira. No mínimo ele mentiu. Para começar, ele começou mentindo, porque não fez isso. É aquele jejum que eu acho engraçado. Tem gente que jejua só da Coca-Cola. Você depois, pastor, eu estou em jejum do quê? Eu estou em jejum só de Coca-Cola. Ah, que gosto da cara. Jejum de Coca-Cola. Eles acham que o sacrifício vale. Não, me dizer que está jejuando de Coca-Cola ou jejuando de Guaraná. De carne, de Guaraná. Tem outros. Tem jejum de Daniel. O jejum de Daniel, né? 21 dias para vencer. Não, mas esse absurdo do jejum assim está espalhado na igreja. Uma irmã teve, eu estou jejuando, e foi exatamente esse o termo. Eu estou em jejum, mas o que está jejuando? Ela está almoçando, do que Jesus está fazendo? Não, eu estou jejuando de Coca-Cola, pastor. Meu Deus do céu, me dá uma Coca-Cola. Vou tomar essa Coca-Cola, sabe como é que fora esse negócio? Jejum, onde é que arrumaram isso? É uma questão difícil, né, irmãos? Escuta o Daniel, né, que nós vamos. Mas irmão Daniel fez jejum de 21 dias para vencer o anjo que segurou outro anjo. Irmão, se o jejum de Daniel servisse para você hoje, o Cristo não precisaria ter morrido na cruz. O jejum de Daniel, para passar o anjo que trazia a mensagem, ele tem outro contexto, outro objetivo, e aconteceu com Daniel, irmão. Se te jogarem numa cova de leões hoje, provavelmente você vai alimentar os leões. Eu vou te comer. Não fique nessa. Porque o Tiaguinho foi para a cadeia e degolaram o pescoço dele. O Joãozinho ficou atribulado, dizendo que o Cordeiro de Deus tirava o pecado do mundo. Na semana seguinte, quando soube que iam degolá-lo também, falou: pergunta se é esse cara mesmo, porque amanhã eu vou para a fita. Se o Cordeiro existe. Jesus falou: diz que sou eu mesmo, e que ele vai para a fita mesmo, porque convém que ele suma e que eu cresça. É o desígnio de Deus. O Pedroca escapou lá, o anjo foi, dispõe a capa e vamos embora. Mas e o Tiago? O Tiago amanhã eles consertam melhor. Vem comigo. Aí passa, ele vai lá para Roma e lá também degolam ele. Paulo lutou, caiu do muro, apedrejaram, bateram, chicotearam, tentaram matar, salvou. Quando chegou lá no final, foi degolado. Estevão não pode nem começar, começou tudo uma bênção, fazendo milagre, operando, grande sabedoria, pedra na cabeça dele. Que ser pregador foi só uma mensagem. Quer dizer, é Deus que dá o projeto, a tua coragem é de abraçar e levar para frente. Como Maria, estou de acordo com Deus, me submeto aos projetos de Deus e seja feita de mim segundo a sua palavra. Amém, irmãos? É Ele que decide. Nós não podemos mudar isso. Não faz uma campanha para tudo que você faz para livrar-se da tribulação que vem contra você, por você ser uma praticante da palavra, você está ofendendo, você está dizendo assim: aquele sacrifício que o Senhor fez na cruz não valeu nada, viu? Tu morreu lá, te escalaram naquela cruz, e se eu não jejuar agora, o diabo me pega. É isso que você está fazendo. Se você estiver sofrendo por essa palavra, se você estiver sofrendo porque você arrumou confusão, aí você tem mais é que jejuar mesmo para escapar logo da tribulação e ir embora com Cristo. Você arrumou. Na cabeça da gente, o texto, todo o poder é dado do céu e da terra, não existe. Aquele texto é esquecido. Mas é porque a igreja não ensina. Não existe mesmo. Você não vê esse? 40 dias para salvar o mundo? É brabo, hein?
Mas tudo bem, vamos deixar esse povo para lá. Vamos continuar com a nossa apostilinha de Daniel.